115. Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma: no Brasil, brasileiros não há positivamente influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no Brasil ou no português do Brasil. Aí da fonte. No final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta, que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamado Demótico, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Hooke, acho que é isso, estudou o objeto e fez algumas descobertas como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. Com base na leitura dos textos, conclui-se sobre as línguas que cada língua é única e intraduzível? Não, porque tá falando de várias línguas aqui, conseguiram traduzir elas. B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua? Sim, igual tá aqui no primeiro parágrafo do texto 1, do trechinho do, tá falando do Serafim da Silva Neto, afirma: no português brasileiro não há positivamente influência das línguas africano-ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Ou seja, deixou marcas, aí ele tá escrito aqui, que deixa marcas sim, então por isso que a B tá correta, porque os elementos de uma língua são preservados, então querendo ou não são preservados, C. A língua escrita de determinado grupo desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta? Não, está contradizendo a letra B, então não é essa não. D. O egípcio antigo e grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e português do Brasil? A mesma estruturas gramatical? Não, não é a mesma. O egípcio grego apresenta letras e palavras similares, o que possibilitou a compreensão. Também não é similares, Cada uma língua tem a sua funcionalidade, o grego e o egípcio, Nem vou terminar de ler. Por isso então que ou seja, não, peraí, tá falando assim, que apresentam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e portuguesas do Brasil. Não, eu terminei de ler porque tá falando do português do Brasil. Eles não são similares. Indígena é indígena, Brasil é Brasil, Então, por isso que vai ser a letra B.